Oi, amores, tudo bem? Eu vim gravar um vídeo e acabei mudando pra outro, então eu vou explicar pra vocês. Eu vim gravar dicas de filme e aí eu lembrei de um filme em especial que eu acho muito bom, que eu recomendo super, que é o The Doctor. E vim fazer uma análise dele, assim, relacionando com a medicina, porque o filme chama The Doctor e no Brasil é Um Golpe do Destino. E é um filme que eu assisti no primeiro ano da faculdade, que algum professor recomendou, e eu nunca mais esqueci. Eu acho que é um filme muito bacana pra todo mundo assistir. Então vocês pedem muitas comparações de Grey's Anatomy e tal, então eu vim falar de uma coisa mais séria e fazer essa relação com o filme The Doctor, Um Golpe do Destino. Então pra começar, já dá like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e vamos lá. O filme começa mostrando o Dr. Jack, que é um médico super bom, assim, super competente. E mostra ele já médico, adulto e tal, então não mostra a infância dele e tal. Apesar de ser mega competente, super técnico, maravilhoso nesse quesito, ele é muito distante dos pacientes, arrogante, ele não tem uma relação boa, ele enxerga os pacientes como doença, tipo, agora eu vou tratar o câncer de pâncreas, agora eu vou tratar, entendeu? Ele foca na doença e não no paciente, então ele é bem distante, arrogante, tem um comportamento assim, que até se assistindo o filme você fica meio tipo, ele é zero empático, você também não consegue gostar dele por esse motivo, pro jeito dele ser tão frio, tão distante, dessa forma. Óbvio que a gente não vê por trás, a gente não vê como foi a infância dele pra ver se teve algum motivo pra ele se tornar uma pessoa assim. A gente não sabe, até eu falei com vocês, acho que não sei agora se foi no vídeo ou se foi aqui no YouTube, se foi no Stories, sobre a síndrome de burnout, que é muito comum nos profissionais de saúde. Causa essa despersonalização da pessoa, então ela fica distante, sem essa empatia, então a gente não sabe isso, claro. Mas falando do filme, então ele tá lá como médico, como se ele fosse a autoridade no local, arrogante, prepotente e totalmente distante, tratando os pacientes como se eles fossem real doenças e não vendo um todo, compreendendo o todo da família, compreendendo todo momento que o paciente está passando por conta dessa doença. Então ele acredita que ele não precisa entender ou tratar ou dar auxílio nessa parte emocional dos pacientes, só na parte, tipo, aquela doença é aquilo, vamos tratar aquilo e acabou. Então você consegue perceber nitidamente no filme essa barreira emocional que ele tem com os pacientes e também com a família dele. Você vê que ele é bem distante, assim, que ele não é uma pessoa muito agradável, eu diria. O filme chama Um Golpe do Destino justamente porque tem uma reviravolta nisso aí. O Dr. Jack é diagnosticado com câncer de laringe e ele vai começar a trocar de lado, então ele passa a sentir como um paciente, ele começa a ser um paciente mesmo, ele começa a se tratar passar lá no hospital com colegas dele, inclusive, que tem esse mesmo temperamento que ele. Então ele começa a sentir na pele o que é quando você tá vulnerável, quando você tá com uma doença, com alguma coisa, e que a pessoa te trata do jeito que ele tratava os pacientes dele. Então ele começa a sentir essa vulnerabilidade, essa fragilidade que o paciente, quando tá com uma doença, principalmente uma doença séria, se encontra, e não só dele, das pessoas ao redor dele, por exemplo, da família dele. Então ele começa a ver esse outro lado, tem essa inversão de papéis. E ele começa também a ter uma crítica mais, assim, da ética dele, da forma como ele agia com os pacientes. Ele começa não tem nem o que dizer, ele começa a sentir na pele o que ele fazia. Então ele começa a se sentir nessa situação frágil e ver como ele tratava os pacientes e refletir sobre isso. Então ele vê a forma insensível que ele tratava os pacientes. Por exemplo, que ele nem chamava pelos nomes. Era o paciente do quarto tal que tem doença tal, entendeu? E isso foi uma coisa que a gente aprendeu bastante desde o primeiro ano da faculdade. Eles frisaram muito essa parte da humanidade do médico, porque a gente sabe que muitas vezes acaba perdendo. Tem gente que lida com coisas muito difíceis, com doenças muito graves. Então acaba se blindando um pouco, acaba mantendo uma distância pra não sofrer também. Mas a gente sabe que é muito importante você acolher o paciente, acolher o doente, acolher a família que tá passando por isso. Então sempre trabalharam muito com a gente na faculdade essa parte da humanidade mesmo, de não se referir ao paciente como se fosse uma doença X. Ele é um paciente, ele é um todo, ele tem diversos problemas. Além da doença X, ele pode ter outras coisas, ele tem a parte psicológica, ele tem a parte emocional. Então sempre focaram muito na nossa educação da faculdade pra gente ser mais humanizado, ter um enfoque assim na pessoa toda e não no que ela veio te procurar pela doença X, doença Y. Enfim, voltando ao Dr. Jack, nesse período que ele tava fazendo tratamento, acompanhamento da doença dele, ele conheceu uma moça, Jane,
eu acho. Ela tava fazendo tratamento por conta de um câncer no cérebro e ele começou a se sensibilizar também, vendo a força que ela tinha, a alegria que ela tinha, mesmo com uma doença tão grave, mesmo numa situação que não era boa. Então ele começou a se sensibilizar e começou a enxergar melhor essas coisas quando ele fez amizade com essa moça e começou a ver como ela se comportava em relação ao momento que ela tava passando. E ele começou a enxergar, então, e os momentos ruins também que ela passava, que ela tava mal, enfim. Então ele começou a enxergar, então, não como profissional mais, como médico, mas como paciente, do outro lado, todos os medos, todas as angústias, os desejos, as vontades, os sentimentos que as pessoas estavam passando no decorrer do tratamento, que não era só uma doença, que tinha um ser humano e que tinha tudo, envolvia uma coisa muito maior. E ele começa a ver que ele é uma pessoa comum. Nesse momento ele começa a ver que ele também tá sujeito a ter doenças, ele tá sujeito ao sistema de saúde e é ele ser falho às vezes. Então ele começa a ver tudo completamente de outro lado. Então a partir desse momento ele também vê a amiga partir, a amiga dele infelizmente falece, e ele consegue sentir, ser mais humano, ter mais empatia, consegue perceber que ele tinha que mudar a postura dele quando ele voltasse, por exemplo, a estar do lado do médico, quando ele voltasse a estar como médico e não como paciente. Então ele acaba também se aproximando da família dele, resgatando alguns valores éticos e profissionais, alguns valores pessoais que ele tinha perdido nesses tempos atuando como médico, enfim, nesses tempos que ele tava só do lado profissional. E esse filme foi muito bacana pra gente ver logo no início da nossa formação, pra gente refletir sobre isso, já não ter essa postura e já ver como um exemplo negativo. Ele teve que passar por uma situação super ruim pra ele pra aprender, mas eu achei bacana eles apresentarem esse filme pra gente já aprender com isso, já ter essa outra visão sobre ser médico, porque a gente também tem que tomar cuidado com as emoções e não se envolver tanto pra não levar pra casa. Então às vezes fica difícil estabelecer essa barreira, esse meio termo legal, sabe? De você não se apegar muito ao paciente pra você não levar isso pra sua casa e você não se distanciar totalmente, porque não pode esquecer que ele é uma pessoa e que tem muita coisa que envolve além da doença. E muito legal também por outro lado, para as pessoas, sei lá, que não são da área da saúde, de repente ver que por trás de todo médico também tem um paciente, que as pessoas também têm problemas, também têm doenças, também tem esgotamento profissional, que é um assunto muito falado, que é da síndrome de burnout. Então acho que é legal pros dois lados. Eu acho que é um filme, assim, que agrega muito. Fora isso, tem um ponto muito importante. Ele teve um câncer de laringe, ele teve um câncer nas cordas vocais. Então ele que tinha aquela comunicação agressiva, aquele jeito dele meio seco, aquele negócio que gerava silêncio, ele teve que aprender a se comunicar de outras formas com as pessoas. Então como ele não tava conseguindo falar por conta da doença, ele teve que ter um outro jeito de comunicação, uma outra linguagem verbal. Então acho que isso fez ele aprender também bastante com a doença que ele teve, assim, aprender pra vida dele, né? Tanto que ele tinha uma relação também com a esposa distante, igual com os pacientes, assim, não era muito diferente não. E quando ele consegue retomar a fala, porque ele fica um tempão, tem reabilitação, enfim, ele fala pra esposa eu te amo, que acho que era uma coisa que ele não falava. Então tem toda essa parte também que linka com a família. Ele não era só um médico frio, ele era uma pessoa fria em geral. Então, depois, passada a doença, ele consegue ver que a atitude dele ser mais empático, ter mais cuidado, ser mais humanizado, não anula em nada a capacidade dele médica, ou como cirurgião. Então ele consegue ver que ele tem que agir diferente depois que ele vivenciou outro lado. Ele começa, inclusive, a ensinar isso pras pessoas, pros residentes, alunos, enfim, que acompanham o hospital. Então ele começa a mostrar esse lado. Justamente foi mais ou menos o que eles fizeram com a gente, pra gente não aprender na marra. Eles mostraram o filme, mas o Dr. Jack no filme tenta ensinar as outras pessoas também com a experiência que ele passou e a forma de tratar o paciente. Então ele ensina esses médicos, esses residentes, a estar no lugar do paciente, a como que é você estar numa situação vulnerável, passar por alguma coisa invasiva, você se sentir do outro lado. Então ele já ajuda eles, assim, a aprenderem, não terem que passar por coisas que ele passou. E aí tem aquela frase que eu acho que é bem famosa, que é: conheça toda a teoria, domine toda a técnica, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Que é pra gente resgatar isso, não esquecer desse detalhe. Nós somos humanos, o paciente é humano e tem uma coisa muito maior ao redor de cada pessoa, ao redor do médico tratando e ao redor da doença do paciente. E outra coisa que foi, assim, muito
frisaram muito pra gente na faculdade também, que eu acho que envolve até essa frase que eu falei. Às vezes o paciente precisa que curar não é só você pegar e falar, pronto, agora eu tirei a doença dele, sarou, tá tudo bem. Que às vezes envolve muita coisa. Tem gente que vai ao médico, por exemplo, porque quer conversar. Então assim, tem muita coisa que envolve. Então não é só curar a doença. Curar, o ato médico é você cuidar, você zelar, você apoiar, você fazer às vezes outras coisas assim pra dar um apoio, pra acolher o paciente e não só tratar a doença. Então eu acho que foi uma mensagem que ficou pra mim. Eu recomendo super esse filme. Assistam, vale a pena. Eu sei que eu expliquei a história e tal, mas gente, vale muito a pena assistir, porque você vê a linguagem comportamental da pessoa, o modo como ela age, gestos e tal, vale muito a pena. É um filme bem bacana. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente vê muito sim na vida, médicos assim, mais secos, mais frios. A gente consegue encontrar isso. A gente fica até, quando a gente acompanha esses médicos, a gente fica até meio sem graça. Eu me sinto até mal. Mas eu acho que a tendência é isso, é diminuir, até que eu vejo que as faculdades estão colocando bastante essa parte de humanização na formação. Então eu acho que essas coisas vão melhorar. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!